Eu quero iniciar essa palavra dizendo que muitas pessoas, elas dizem ter fé. Normalmente, todo mundo diz que tem fé, que acredita em Deus, que acredita no sobrenatural. Mas você vê que na vida de muitas pessoas, o sobrenatural, o extraordinário, isso não acontece. Porque, embora digamos, ou as pessoas digam que têm fé, algumas coisas precisam acontecer, ou algumas coisas precisam estar em evidência na nossa vida, e principalmente diante de Deus, porque quem vai realizar o sobrenatural é Deus. Algumas coisas precisam estar em evidência diante de Deus para que o sobrenatural aconteça. E outra coisa, eu preciso ter em mim alguns requisitos ou alguns quesitos na minha vida para que quando eu determinar alguma coisa, aquilo que eu determinar, assim aconteça. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre a fé que produz resultados extraordinários. Diga comigo, fé que produz resultados extraordinários. É isso que o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações nessa noite. Fica ligadinho aí, porque Deus ele vai tratar com o teu coração de uma forma maravilhosíssima nesta noite. Isaías capítulo 51, no verso 2, está escrito assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que deu à luz, porque sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Vou ler mais uma vez. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz, porque sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Isaías aqui está ministrando ao coração de Israel, que precisava tomar uma posição perante o Deus Jeová, porque estavam oscilantes, tinham perdido as suas características, estavam perdendo diante das nações vizinhas, estavam cativos por causa dos pecados e da pouca fé, ou nenhuma fé que tinham por causa das suas debilidades espirituais. E agora Isaías vai chamar a atenção de Israel e falar: olha para o vosso pai Abraão, olha para aquele que é o exemplo de fé que vocês têm, que nós temos. E esse mesmo exemplo de fé, o Senhor este ano está nos mandando olhar, observar, chamar para a nossa vida, porque Deus, eu vou afirmar de novo, Deus quer fazer coisas extraordinárias em nossa vida e a partir da nossa vida. Porque a partir Deus fez coisas grandes na vida de Abraão, amém, mas a partir da vida de Abraão, muitas outras vidas, nações e muitas nações e povos foram abençoados por causa da fé viva de Abraão. Agora leia comigo. A maioria das pessoas tem fé em Deus, mas nem todas têm logrado êxito em sua fé, simplesmente pela falta de sustentação da fé. Eu tenho fé, eu acredito, mas as minhas atitudes, a minha crença, a base da minha fé não sustenta aquilo que eu estou profetizando. Somente quando a fé está assentada na base sólida da palavra de Deus, essa fé tem qualidade. Foi algo que o irmão William estava falando há pouco aqui na nossa conversa. A gente sabe o que Deus quer fazer, mas às vezes a falta de praticar a palavra, liberar a palavra, combater com a palavra, determinar com a palavra, faz com que a fé que está no nosso coração, ou aquele momento que nós estamos vivendo, aquela atmosfera que está envolvendo a nossa casa, a nossa vida, não mude, porque nós não usamos aquilo que é eficaz, que é a palavra de Deus. Então, primeira coisa, para que a nossa fé tenha qualidade, ela precisa estar embasada na palavra de Deus. E aí, a nossa fé tem qualidade. E é a fé que traz resultados extraordinários. E é justamente essa fé que podemos chamar de qualitativa, que promove uma vida de qualidade. Quando o ano foi encerrando,
24 foi encerrando e nós fomos nos aproximando de 25, assim como eu faço, eu acredito que a maioria que faz. Dobra seu joelho, né? Vai falar com o papai: ô Senhor, esse ano que está se findando, aconteceu assim, assim, assado. É aquela conversa que a gente sempre tem com o nosso papai do céu, né? E não aconteceu isso, eu sei que eu errei naquilo outro, mas agora, no ano que vai chegar, isso aqui eu vou melhorar, essa outra coisa que eu não estava fazendo eu vou fazer, e eu creio que esse ano coisas extraordinárias vão acontecer na minha vida. Quem mais aqui fez essa oração além de mim? Amém. Porque essa é a nossa atitude de fé. Nós acreditamos, né, que o nosso próximo ano sempre será melhor do que o que passou. E é justamente essa fé que nós temos em Deus, agora praticando a palavra, que vai fazer com que o sobrenatural de Deus aconteça na vida de cada um de nós. Para ter uma fé de qualidade, precisamos imitar Abraão na crença e na obediência. Precisamos imitar Abraão aonde? Na crença e na obediência. Crença na palavra e obediência à palavra. Foi através da sua coragem e audácia ou ousadia que ele materializou a fé do coração. Quando ofereceu seu filho Isaque, além de ter uma fé corajosa, ele era paciente para esperar o cumprimento da promessa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Abraão não somente creu em Deus, como a maioria das pessoas diz assim: eu creio. Mas quando ela precisa sacrificar algo, ela precisa levar algo ao altar e dizer: Senhor, eu abro mão disso aqui. Normalmente elas não abrem. E aí Deus fica, tipo assim, com a mão esticada, mas não pode abrir para abençoar, porque ela não fez a parte dela na obra. Ela não fez a parte dela naquele trato. Ela não fez a parte dela naquela troca de promessa. Abraão nos dá um exemplo maravilhoso e por isso Deus o chamou de amigo, porque ele colocou Deus acima de todas as coisas, e a coisa que ele mais amava, aquilo que ele mais esperou em toda a sua vida, ele estava disposto a sacrificar, ele estava disposto a colocar aos pés de Deus, porque ele queria agradar a Deus sobre todas as coisas. Aí eu pergunto para a gente hoje: será que nós temos feito um sacrifício suficiente? Nós temos nos apresentado com um coração suficiente, contrito diante de Deus, para que a obra do Senhor aconteça em nossa vida? Então, Abraão ele teve coragem e audácia, ou coragem e ousadia. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 2, no verso 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho, Isaque? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado? Quando Tiago ele escreve essa palavra, ele está chamando a atenção da igreja. Aqui já é o apóstolo Tiago. Ele está chamando a atenção da igreja porque a igreja precisava experimentar do sobrenatural, ver coisas grandiosas acontecendo. Mas havia no meio da igreja primitiva, preste atenção, isso é muito importante, já naquele tempo, havia pessoas no meio da igreja primitiva que tinham fé, mas não uma fé ao ponto de renunciar. Tinham fé, mas não ao ponto de entregar. Tinham fé, mas não ao ponto de fazer sacrifício. E aí que a gente vê que na maioria, muitas das vezes, as pessoas deixam de viver o sobrenatural de Deus, porque enquanto ela fala que tem fé, o coração dela se move. Mas quando Deus exige algo dela para provar que o amor dela, que a fé dela está pautada nele, e ela é forte o suficiente para renunciar, as pessoas elas voltam atrás. E automaticamente Deus não pode fazer o que ele queria fazer. Esse não pode fazer porque Deus não pode fazer? Não, é porque a minha atitude
impede o sobrenatural de acontecer. Vocês estão entendendo? Então, se eu digo que eu tenho fé, se eu quero que algo sobrenatural aconteça, eu preciso estar pronto para sacrificar aquilo que limita a minha condição de ser abençoado. Algumas pessoas falam assim, será que nós seríamos capazes de oferecer o nosso Isaac no altar de Deus? Eu não vou fazer essa pergunta para as irmãs e para os irmãos, para os pais, porque cada um sabe do seu limite, né? Mas hoje Deus não está exigindo que ninguém ofereça seu filho em sacrifício, a sua filha em sacrifício, porque o sacrifício maior já foi feito. Mas concordam que existem coisas na nossa vida que nos impede de viver coisas maiores do que as que nós temos vivido? Tem, todos nós. E cada um se conhece. Porque qual foi o problema aqui com Isaac? Isaac, naquele momento, estava entre Deus e Abraão. Aquele menino que ele tanto amava, por um espaço de tempo, estava tomando o tempo dele, o tempo de Abraão, com Deus. E aí Deus pergunta para Abraão, você é capaz de tirar o seu filho para que eu volte a ter aquele relacionamento profundo com você? Para que a gente possa novamente fazer planos para o futuro? Abraão, você pode sacrificar esses teus momentos de lazer, de alegria, para que eu possa me manifestar a você? Deus queria de fato que Abraão matasse seu filho? Não, mas Deus queria provar o seu coração. Certo? E ele entregou, e por isso Deus providenciou o cordeiro. Mas em nossa vida, Deus não está mandando que ninguém mate, né, a sua esposa, que ninguém mate o seu esposo, que mate seu filho, mas sempre tem algo dentro de nós, sempre tem algo em nossa vida que rouba o nosso tempo, o nosso relacionamento profundo com Deus. Sempre tem algo que Deus quer que a gente faça com mais dedicação, que a gente deixe uma coisa de lado para crescer em outra área, para a glória de Deus, e muitas pessoas não estão com o coração voltado para isso, não querem sacrificar, elas querem um milagre, elas acreditam no milagre, elas sabem quem é Deus, elas até sabem o que Deus tem com elas, mas não amam Deus o suficiente para sacrificar aquilo que está limitando o agir de Deus na sua vida. E aí Tiago fala para a congregação, para a igreja primitiva, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho? Eu te pergunto, você quer ser justificado por Deus? Ofereça a Deus. Apresenta a Deus aquilo que Ele tem cobrado de você. Cada um sabe de si. Uma coisa especial que nós temos que entender, algumas pessoas elas costumam viver da fé dos outros. Fulano fez isso e Deus fez aquilo. Porque fulano fez um sacrifício tal e Deus abençoou poderosamente. Mas até quando você, ou alguém que você conhece, vai viver da fé dos outros? Até quando você vai viver simplesmente dos milagres que você leu na Bíblia, ou dos milagres que você viu acontecer na vida de outras pessoas? Olhe para mim, por favor. Deus quer realizar milagres extraordinários na tua vida também. Aleluia. Você é o Abraão da hora. Você é a Abraão ou a Sara da hora. Deus quer fazer coisas grandes na tua vida e quer fazer coisas maravilhosas por intermédio das suas mãos. Você acredita nisso? Aleluia. Então, você deve estar se perguntando, o que é que eu tenho que fazer para viver essas coisas? A primeira delas é você ter o quê? Coragem e ousadia, ter audácia. Se o Espírito Santo está ministrando algo ao teu coração, ainda que ninguém entenda, vai lá e realiza. Amém? Ainda que ninguém entenda o que você está fazendo, assim como Abraão saiu para caminhar, foi para o monte sacrificar, ainda que ninguém estivesse entendendo, ele foi. Aquilo que Deus está mandando você fazer, não fica perguntando para as pessoas se elas entendem, se elas concordam ou não. Se Deus está mandando você fazer, faça, porque a aliança é entre você e Deus. Amém? E outra coisa que Abraão tinha, que nós temos que ter, paciência para esperar o milagre. Paciência para esperar o milagre.
E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Hebreus capítulo 6, verso 15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. A gente costuma ensinar que entre receber uma promessa e alcançar o milagre, antes de ouvir uma palavra e receber o resultado, existe o tempo do amadurecimento. Tempo do amadurecimento, ou tempo do preparo. Tem muita gente que ouve uma palavra da parte de Deus, ouve um profeta, ou recebe uma revelação em sonho, ou numa palavra profética, e ela acredita que amanhã o milagre vai acontecer. Só que Deus fez a promessa, mas Ele só vai entregar a promessa em nossas mãos quando nós estivermos preparados. Deus não vai te dar algo para você jogar fora depois. Deus não é como alguns pais que a gente sabe que dá um carro na mão de um filho que não tem carteira, para esse filho se acidentar ou ser preso pela polícia. Deus não é inconsequente. Tudo que Deus faz com coerência. Então, para nós recebermos aquilo que nós estamos desejosos em Deus, nós precisamos receber a palavra, receber a profecia, receber a revelação e se preparar para receber. Quando Deus olhar para mim, quando Deus olhar para você ver, o meu filho fez o dever de casa, ele é o primeiro a trazer a promessa e assim, levanta, abre a tua mão, recebe o que eu tenho para te dar, porque você está preparado agora para receber o milagre e viver o sobrenatural, e não desperdiçar aquilo que eu estou colocando em suas mãos. E quando Deus coloca algo na mão de alguém que está preparado, sabe o que acontece? Aquela bênção se multiplica. Aleluia, Jesus. Deus é coerente, Deus sabe da minha capacidade, Deus sabe da sua capacidade, e Deus fala assim, espera que eu ainda estou preparando você para viver o sobrenatural. Posso ouvir um amém para isso? Se a bênção não chegou, é porque ainda não chegou a hora, mas não significa que Deus não ouviu a sua oração, não significa que o diabo roubou a sua bênção. Deus está esperando só o momento certo de colocar na tua mão. Se você acredita nisso, aplauda Jesus com toda a sua fé, porque eu tenho certeza que coisas grandiosas Deus já preparou para você e para a sua família. Aleluias. E aí, por causa dessa atitude de Abraão, olha o que aconteceu. Ele recebeu juramentos de fidelidade da parte do Senhor. Gênesis capítulo 22, do verso 16 ao verso 18, diz assim: E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora. Deus tem falado ao seu coração? Deus tem falado com você? O que Deus tem falado com você? Eu tenho certeza que é algo individual. Algo que é só para você. Algo que diz respeito somente a você. Algo que só você pode gerar. Deus tem tratado com você? Se Deus tem tratado com você, e se você está pronto a fazer os sacrifícios necessários para gerar, para viver o novo de Deus, Deus afirma para você que você vai possuir, inclusive, a terra ou as bênçãos daqueles que querem o teu mal. Porque diz aqui, ó, você possuirá a terra dos teus inimigos. Até quem acreditava que você não ia chegar a lugar nenhum, até quem estava torcendo pela sua derrota, vai ter que entregar em suas mãos, ou vai ter que sair de cena para você possuir aquilo que o Senhor determinou para a tua vida. E isso é promessa para aqueles que são fiéis.
Glória a Deus. O detalhe é esse, que isso é promessa de Deus, está escrito na palavra. E se nós vivemos por fé, a Bíblia diz que aqueles que são da fé são filhos de Abraão. E se somos filhos de Abraão, logo somos o quê? Herdeiro das promessas. É isso que a igreja não entende quando eu falo para muitos, tipo assim, você precisa entender quem você é no reino. Quem você é no reino? Filha de Deus. Beleza. Gerado por quem? Pela fé. Fé em quem? Fé em Deus. Logo você é o quê? Filho de Abraão pela fé. E todas as promessas feitas a Abraão, e ele diz que seria estendido às gerações futuras, tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão, que ele entregaria àqueles que fossem da fé, estão disponíveis para você. Aleluia. Dá para entender isso? Às vezes a gente vive uma vida, sabe, de conta-gotas, porque a gente não sabe, a gente não entendeu, e a gente não vive a palavra, a gente não pratica, a gente não menciona, a gente não declara a palavra. E na palavra está escrito que eu sou mais do que vencedor. Diga comigo, na palavra está escrito que eu sou mais do que vencedor. Está escrito lá. E ninguém pode mudar o que está escrito, igreja. A gente não vive essas coisas porque a gente não toma posse, mas nós estamos aqui para tomar posse dessas promessas. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Estamos tomando posse de todas as promessas do Senhor. Então são essas atitudes que havia na vida de Abraão, que fazia com que a fé dele fosse uma fé genuína e uma fé que produzia resultados extraordinários. Extraordinários. Mais uma vez, resultados extraordinários. É o que eu declaro que nós vamos viver no nome de Jesus. Aleluia. Então, quem tem fé de qualidade é filho legítimo. Quem tem aquela fé oscilante não é filho legítimo. Quem tem fé baseada na palavra é filho legítimo. Quem tem fé baseada em contos não é filho legítimo. Quem tem fé e pratica com atitudes essa fé que declara é filho legítimo, é herdeiro legítimo. Quem simplesmente fala, mas não executa, não realiza, não é filho legítimo. Está entendendo? Então vamos lá. Quem tem fé de qualidade é filho legítimo. Por quê? Ter capacidade e exercer fé de qualidade que Abraão teve, nos coloca na condição de filhos legítimos pela fé e co-herdeiro das promessas feitas ao pai Abraão. Está entendendo? Ora, tendo, Gálatas capítulo 3, verso 8, anota aí. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Em ti serão abençoados todos os povos. Vou repetir. Em ti serão abençoados todos os povos. Tem gente que ainda não tomou posse. Aleluia. Em ti serão abençoados todos os povos. Aleluia. Diga para o teu irmão, você está incluído nesse todos. Você está incluído nesse todos. Amém, igreja? Deus deu a Abraão o prenúncio do Evangelho, assim como deu a Isaías o prenúncio da vinda de Cristo. Assim como falou com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, que Cristo Jesus pisaria na cabeça da serpente. Eu não sei o que o Senhor tem tratado com o teu coração, mas com certeza Deus já tem te dado sinais. Deus tem pré-anunciado coisas grandiosas que Ele vai fazer através da sua vida. Mas só quem tem ouvido sensível de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque quando a gente está com o coração guardado no Senhor, Ele está sensível à voz de Deus, e eu tenho a certeza que no início desse ano, o Senhor tem acendido em você uma fé que há muito tempo você não sentia. Eu tenho certeza que Deus tem colocado uma esperança muito forte em você, porque Ele quer realizar coisas sobrenaturais nesse ano, e eu digo que isso é só o início do que Ele vai fazer. Amém?
Porque em Abraão ele pré-anunciou o evangelho às suas criaturas. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, como está em Gálatas 3:7, herdeiros da promessa. Em Lucas 17:5 fala que se disserem então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus lhes responde logo depois no versículo 6, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, significa que não é uma questão de ter muita ou pouca fé, mas sim uma fé pautada em crer que a palavra liberada agirá segundo os seus propósitos. Quantas das vezes a gente recebe uma palavra, a gente lê, ora ao Senhor, pede a Deus uma palavra, e Deus libera aquela palavra para o nosso coração, e você sabe que Deus está falando comigo, o coração arde, sabe, o coração se alegra, mas logo depois, por causa das circunstâncias, a pessoa esquece do que Deus havia falado com ela, e aquilo que ela havia determinado não acontece. E a pessoa fala, eu não tenho fé para viver o sobrenatural. Você tem fé sim. Olha o que Jesus respondeu para os seus discípulos. Se você tiver uma fé pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, você pedirá uma coisa impossível e ela vai acontecer. Aí eu faço uma pergunta, Jesus mente? Não. Alguém já viu Jesus mentindo alguma vez? Então tudo que Jesus fala é verdade. Então a questão aqui não é o tamanho da fé, mas é eu acreditar que a palavra liberada, ela vai fazer o efeito, ela vai surtir o efeito para o qual ela foi liberada. Isaías capítulo 55, no verso 11, está escrito assim, assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz, e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Se Deus liberou uma palavra ao seu coração, presta atenção nisso. Se Deus liberou uma palavra ao teu coração, se Deus colocou uma certeza no teu coração, se Deus colocou um projeto no teu coração, e isso que você recebeu está sendo gerado aqui dentro, e você liberar como uma palavra que embasa aquilo que você está dizendo, diz Isaías que essa palavra, que esse projeto, que esse negócio não voltará para ti vazio, mas vai acontecer um efeito maravilhoso na vida de alguém, ou de alguma coisa para a qual você liberou a palavra. Glória a Deus. O que está voltando então? Usar o poder da palavra. Aleluia. Confiar que a palavra liberada, ela não voltará vazia. O problema é que às vezes a gente fala a palavra e a gente mesmo não acredita. Por que a gente não acredita? Porque a gente vai, eu sou pecador, eu sou falho. Eu sei que você é falho. Eu sei que eu sou falho. Pedro era falho. Lucas era falho, Mateus era falho, Tiago era falho, João era falho, amém? William é falho, Josilene é falha, Rafaela é falha, amém? Thalita é falha, Tiago é falho, nós somos falhos, mas a palavra ela não falha, igreja. A palavra ela é viva, a palavra é Jesus. E Ele está aqui hoje dizendo, eu não falho. Jesus está dizendo para você, eu, Jesus, não falho, e eu sou a palavra, eu sou o verbo, e o verbo habita hoje dentro do nosso coração. Quando o verbo se manifesta, nós liberamos a palavra, aquilo que nós liberamos com fé em Deus, isso vai ter que acontecer para a glória do Senhor. Eu posso ouvir um amém para isso, igreja? Mas o diabo fica lançando no nosso hoje, você não pode ver isso porque você é fraco. Você não pode ver aquilo porque você não está preparado para isso. Não interessa. Se Deus colocou no meu coração, Ele é poderoso para fazer acontecer. Porque a minha parte eu vou fazer. O sacrifício que tiver que ser feito, eu farei. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Se eu pratico a palavra, se eu libero a palavra, eu estou disposto a fazer o sacrifício necessário, o milagre tem que acontecer. É impositivo.
Mas quem tem fé para viver isso? Amém. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu posso não estar vendo nada. Eu posso não estar vendo nada à minha frente, nem à direita, nem à esquerda, nem à retaguarda. Mas o Deus que eu sirvo já está trabalhando no mundo espiritual. Amém? Seja na libertação de alguém, seja na cura de alguém, seja numa porta que estava fechada, eu quero que Deus abra, seja alguma coisa que eu planejei para a minha vida, até hoje não aconteceu ainda, porque eu não entendia que eu tinha poder na palavra para executar, mas hoje com a palavra de Deus eu vou liberar, eu vou usar a chave que abre portas. Qual é a chave que abre portas, Thalita? A palavra de Deus. A palavra fala que aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou lá possuir. Se eu entregar alguém na mão de Deus e deixar Deus trabalhando e ficar com peninha, se tiver que quebrar a perninha, Deus quebra, depois coloca a perninha no lugar, mas a pessoa se converte. As coisas não acontecem porque a gente não age com a palavra, ou às vezes a gente não tem coragem de sacrificar. Tem que sacrificar, tem que acreditar, tem que colocar o Isaac no altar do Senhor. Amém? Até aqui, igreja? Amém. Olha, a fé é o firme fundamento. Se a sua fé é viva, se a sua fé é sólida, se a sua fé está pautada na palavra, ela vai produzir o sobrenatural de Deus. E depois você vai ter prova de que aquilo que você estava pensando, que você estava colocando diante do Senhor, não era coisa da sua cabeça, mas era Deus agindo, Deus usando você para fazer coisas sobrenaturais. Fé sobrenatural. Você quer mover a mão de Deus? Ter fé sobrenatural é ver antes das coisas existirem. Ter fé sobrenatural é receber antes de pegar. Eu creio que eu vou receber água para saciar a minha sede. Eu não estou com ela aqui, mas eu creio que em Deus eu vou receber a água que a minha alma necessita. Receber antes de pegar. Tomar posse, antes mesmo de que aquilo ainda esteja acontecendo. Diga comigo, tomar posse, mesmo que ainda não esteja materializado. Não estou vendo, mas eu já tomei posse. Amém? Algumas vezes, eu e minha amada esposa, tinha coisas que nós queríamos na nossa vida, nós precisávamos que acontecesse o milagre, mas pela fé nós declaramos, tal coisa já está na nossa casa. Tal coisa já está na nossa casa. O nosso último carro, não esse está aqui, mas o carro que a gente tinha lá no Rio de Janeiro, a gente orou, declaramos, vai chegar, e no tempo do Senhor, quando a gente terminou de orar, alguns dias depois, o carro estava lá na nossa garagem para a glória do Senhor. Amém? Pessoas que estavam longe de Deus, e falou, Senhor, nós precisamos que o Senhor transforme a vida da pessoa. Quando a gente menos esperou, estava lá, porque a gente tomou posse daquilo. Então o segredo é tomar posse antes de estar materializado. Eu vou fazer uma pergunta aqui, muito comum para todas vocês. Você é mãe só quando a criança nasce ou quando você sente ela dentro de você? Dentro. Você já é mãe. Você está vendo? Você abraçou? Você pegou? Não, mas você já é mãe. Deus não sabe nem a cor, não sabe como vai ser o cabelo, como é que vai ser os olhos. É assim ou não é? Então, mas você já é mãe. Nós, como os filhos de Deus, temos que tomar posse das vezes. Eu já sou. Diga assim, eu já sou. Diga assim, eu já sou. Aquilo que Deus disse que eu serei. O segredo está aí. O segredo está aí. Toma posse antes de estar materializado. Só quem tem fé de Abraão consegue viver isso. E somente essas pessoas conseguem viver coisas sobrenaturais. Toma posse antes de estar materializado. Outra coisa, assumir a postura. Mesmo que ainda não esteja no cargo ou na função. Ninguém vai te escolher para assumir um cargo, uma posição numa empresa, se você tiver uma postura contrária àquilo exigido à função que você deseja. Então, antes mesmo de você sentar no trono, de você sentar na cadeira de chefe, na cadeira de encarregado, antes de sentar na cadeira de dono, toma postura. Custa tomar postura?
Normalmente as pessoas respeitam mais quem tem postura. Então tenha postura. Assuma a condição dele. Tem muita gente que quer viver algo novo, mas continua andando como um derrotado, como um pobre coitado. Olha para cá, ninguém vai ter pena de você. Na verdade, as pessoas acham que você não tem capacidade para viver aquilo que você está dizendo que tem. Tem muita gente, pelo contrário, que não tem capacidade nenhuma, mas ela se posiciona. E ela provoca uma oportunidade na vida dela. Não é o teu caso, porque você é preparado. Deus te chamou, Deus te capacitou. Mas para assumir aquela posição, você precisa assumir a postura. Porque sempre tem alguém olhando para nós. No trabalho, na escola, na rua, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, um parente, tem sempre alguém olhando para nós dizendo, reúne condições. Não reúne condições. Tem condições de estar, acho que ainda não está preparado. Então quem vai mostrar que está preparado ou não, é você com a sua atitude. Então a partir de hoje, saia daqui com postura de quê? De vencedor. Postura de encarregado, postura de chefe, postura de rico. Milionário. Milionário, para a glória do Senhor. Podemos ouvir dar um aplauso para Jesus por isso? Ano passado nós perdemos uma pessoa, né? Nós, Brasil, perdemos uma pessoa muito querida, que é o Silvio Santos, um dos homens mais ricos do Brasil. Só que aquele homem tinha a postura de milionário antes de qualquer coisa. Aí está a diferença. Se eu penso como derrotado, as pessoas vão me tratar como um derrotado. Se eu ajo como um pobre coitado, as pessoas vão montar nas minhas costas. Se eu me posiciono como alguém que não tem condições nenhuma, as pessoas nunca vão me dar uma oportunidade. Então o Espírito Santo está dizendo para nós aqui nessa noite, se vocês querem viver um milagre, se vocês querem possuir aquilo que eu, Senhor, reservei para vocês, estou em postura de vencedor, levanta a cabeça, fala firme, fala olhando nos olhos. Tem muita gente que fala que as pessoas olham para baixo. Eu fui assim no passado, mas um dia eu entendi que ninguém tem nada melhor do que eu. Fala olhando nos olhos, diga a verdade. Amém? Mostra do que você é capaz, mostra que você é tão capaz quanto a pessoa que está falando com você, e o mundo vai passar a te respeitar. E vão dar a você a honra que você merece, porque você é filho de Deus, você é filha do Altíssimo. A herança, as promessas dizem respeito a você também. E eu declaro 2025 é o ano da mudança. Amém. Eu posso ouvir um amém para tudo isso? Amém. Aleluias. Postura, mesmo que ainda não esteja no cargo ou na função. Declare que já possui, que já é dono, que já assumiu, mesmo que a situação ainda seja desfavorável. Dezembro para cá, alguma coisa mudou efetivamente? Ainda não. Efetivamente não. Fisicamente. Mas no mundo espiritual, eita Jesus, no mundo espiritual eu posso ouvir uma guerra a seu favor, anjos pelejando em seu favor, Jesus mandando miríades de anjos para pelejar, para trazer a sua vitória. Ele só está esperando você se posicionar. Olha para cá, por favor. Deus só está esperando você se posicionar. Quando você declarar aquilo lá é meu, eu vou tomar posse daquilo, eu vou conquistar aquela terra, eu vou assumir aquele negócio. Deus vai fazer o sobrenatural para provar para as pessoas que nunca acreditaram em você, que a força nunca foi sua, mas sempre foi dele. Ele só estava esperando você assumir a condição de filho e herdeiro das promessas. Filho e herdeiro das promessas. Diga para o seu irmão nessa noite: você é filho, filha e herdeiro das promessas. Aleluia. E uma vez tomando essa posição, eu quero que você entenda que as suas ações vão validar a sua fé. Tiago capítulo 2, verso 21. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas suas obras,
Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Obra, realização, entrega. Tiago 2,17. Assim também é a fé. Se não tiver obra, é morta em si mesmo. Aí eu acredito. Então faz algo novo. Ah, Senhor, eu tenho medo. Não vai acontecer nada. As tuas ações validam a tua fé. Tiago capítulo 2, verso 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. A mesma coisa que aconteceu com Abraão está proposto a nós. Se eu fizer algo novo, se eu fizer a minha parte na entrega, Deus vai realizar o sobrenatural. Versículo 25. E de igual modo, olha aqui, e de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Isso está lá em Josué, capítulo 2, verso 1. Essa história vocês conhecem. Quando Josué manda os espias para espiar a terra, né? E eles estavam correndo perigo, eles entraram na casa de Raabe, e Raabe poderia ter entregado eles aos seus inimigos, mas ela guardou eles, porque sabia que aqueles homens vinham da parte de Deus. Ela acolheu a promessa. Ela acolheu em sua casa uma perspectiva. Ela acolheu em sua casa uma promessa, uma oportunidade. E aquilo ali, mesmo correndo risco de vida, mesmo podendo sofrer o dano, ela fez o que o Espírito Santo ministrou ao seu coração naquela hora. Então, talvez Deus esteja dizendo para você assim: você vai ser chamado a fazer algo diferente. Você vai ser chamado a fazer algo que você nunca fez antes, ou algo que vai colocar aparentemente a sua vida em risco. Mas acredite, se você tiver coragem para fazer aquilo que eu vou te pedir, se você tiver coragem para renunciar aquilo que é comum na sua vida, eu, o teu Deus, sou poderoso para te retribuir em dobro. E diz a palavra que Raabe foi escrita na história de Jesus. Por intermédio daquela mulher, o milagre da vinda de Jesus vai acontecer adiante. Talvez Deus esteja esperando você tomar uma atitude radical para que o milagre aconteça. Até aqui, amém? Amém. E assim vai. Josué capítulo 2, verso 1. E no verso 26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra, ela é morta. E a maioria das pessoas que a gente conhece tem fé? Tem. Mas fé morta. Fé que não realiza nada. Fé que não traz crescimento. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Está escrito assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, ou seja, no dia da aprovação, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o detrimento e será salvo apenas como do fogo. Então, o que é que Paulo está dizendo aos irmãos de Coríntios? Eu estou fazendo algo para Deus? Eu estou trabalhando para Deus? Eu estou acreditando em algo sobrenatural? Sim. Mas se eu não pratico, se eu não realizo de maneira genuína, baseado na palavra, se eu não tenho fé para esperar a hora da promessa, se eu não tenho capacidade para passar pela aprovação, se eu realizo, mas realizo sem uma consistência, quando a aprovação da vida vier aprovar aquilo que eu estou realizando e essa obra se queimar, ela se desfizer, certamente eu vou chegando diante de Deus aquele dia e falar: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu até conquistei. E o Senhor vai falar para você assim: mas o que você fez, você não fez embasado na minha palavra. Você não viveu tudo que eu tinha para viver, porque você não acreditou na minha palavra.
Você não conquistou tudo que era para conquistar. Você não foi a bênção suficiente para outras pessoas, porque você não viveu de acordo com a minha palavra. E nesse dia, embora sejamos cristãos, e não vamos perder a salvação, porque aqui não estou falando de salvação, estou falando de vida, de obras, de realizações, de milagres. Embora sejamos salvos, naquele dia nós vamos perder local, posição diante de Deus, porque não tivemos uma fé operante, uma fé de qualidade enquanto estávamos aqui. E Deus está contando comigo, Deus está contando com você para realizar coisas sobrenaturais. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Chegou o tempo da sua estrela brilhar. Glória a Deus. Chegou a hora da sua estrela brilhar. 2025 é o ano da tua saída. É o ano do teu milagre. É o ano do novo. Isso só depende de quem? De cada um de nós. Deus está pronto a realizar. Deus está pronto a fazer. Ele só está esperando nós nos posicionarmos. E aí, para nós fecharmos, tem algo que eu quero tratar com a igreja aqui hoje. Baseado em Abraão, mas eu quero tratar sobre a pessoa de Sara. Quem precisa crer no seu milagre é você mesmo e não os outros. A gente começa a ser frustrados quando a gente conta algo para alguém e a pessoa fala assim, ó, você vai viver isso. Isso não é para você. Teu tempo já passou. Ou então quando Deus revela algo para a gente fica assim, mas será que eu tenho condições? Em Gênesis capítulo 18, no verso 12, está escrito assim: quando Deus fez a promessa a Abraão, segunda vez, Sara riu, ou Sara se riu. E alguém vai dizer assim, mas Sara não acreditou na promessa. Sara não estava acreditando na promessa. Mas Sara não estava acreditando, não era na promessa. Sara não estava acreditando que Abraão daria conta do recado. Porque o bichinho já estava com 100 anos. Mas presta atenção numa coisa, numa outra coisa aqui. Em Gênesis 17:16, olha só o que está escrito lá. Porque eu hei de te abençoar. Deus falando com quem? Com Abraão. Porque eu hei de te abençoar. E te darei dela um filho. E a abençoarei. E Sara, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Lá em Gênesis 17:16, o Senhor havia feito uma promessa completa a Abraão e dito para ele assim, olha, fala para Sara que ela está incutida na promessa, que ela está incutida no projeto. E eu quero chamar a atenção dos maridos em relação às mulheres. Quantas das vezes Deus revela algo a nós, maridos, aos sacerdotes, e nós não compartilhamos a visão com as nossas esposas? Quantas das vezes o marido é egoísta e acha que ele sozinho é capaz de realizar o milagre? Não! Deus sempre vai contar com a equipe, com a dupla. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Por isso que Sara se riu, porque ela não tinha ouvido Deus falar nada com ela. Não foi Deus que se revelou a ela, Ele tinha se revelado a Abraão. Isso aí aumenta a nossa responsabilidade. Quando Deus tratar algo conosco, nós precisamos chamar a nossa esposa e dizer, esposa, querida, amada, minha disjuntora, minha ajudadora, Deus tem um projeto para a nossa casa, Deus tem um projeto para a nossa vida, Deus tem um projeto para esse ministério, e você faz parte desse negócio. Eu estou planejando, mas você vai ajudar a gerar o projeto. Amém, igreja? Amém, irmãs? Amém? Aleluias! Então por que Sara se riu? Porque ela não tinha sido ministrada ainda. O Espírito Santo não havia ministrado em seu coração e nem Abraão colocou ela a par do que Deus queria fazer. Que ensinamento nós tiramos aqui, não é verdade? E aí, a promessa dizia respeito
aos dois. Diga comigo, Sara também seria mãe de multidões. Irmãs, eu não sei o que Deus tem ministrado no coração de vocês aí, mas eu quero declarar nesta noite, existe uma promessa poderosa sobre a vida de vocês. Irmãs, levantem a mão no nome de Jesus. Existe uma promessa poderosa sobre a vida de vocês e Deus vai usar vocês para gerar o extraordinário. Deus vai usar vocês para fazer o impossível. Deus está contando com vocês para essa última hora da igreja. Amém? E Deus já usava a mulher desde o início e hoje está renovando, dizendo para nós homens, chama essa mulherada para trabalhar, dá oportunidade para ela, coloca ela do teu lado, acredita no potencial dela, porque grandes coisas, 50% do sucesso da tua obra depende da tua esposa entender o chamado. Forte, né? 50% do sucesso do nosso ministério depende da esposa entender o chamado. E às vezes, não é Deus que vai ministrar. Às vezes, Ele vai ministrar no nosso coração e você vai chamar, vem cá varoa, vem cá poderosa, senta aqui. É para lá que a gente vai. O projeto é esse aqui, ó. E diga para ela assim, mas sem você eu não consigo. Com você fica mais fácil. Com você eu vou ser mais feliz. Com você eu conquisto mais rápido. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Isso é palavra de sabedoria. Porque 50% do sucesso do nosso ministério depende da compreensão e da entrega das nossas esposas. E aqui, igreja, a gente libera essa palavra sobre os vossos corações, dizendo, 2025 é ano de mudança. Mas só vai viver a mudança de Deus, só vai viver o sobrenatural de Deus, quem tiver uma fé operante, uma fé com qualidade, baseada na palavra. Fique de pé no nome de Jesus. Eu não sei que tipo de fé você tinha até agora. Eu não sei o que já havia sido ministrado ao seu coração. Eu não sei aonde você iniciou ou começou a praticar a sua fé. Mas eu quero declarar que Deus te trouxe até aqui para dizer para você que Ele quer te usar de uma forma diferente a partir de hoje. Deus quer te mostrar coisas grandiosas a partir de hoje. Deus quer levar você a posições tremendas a partir de hoje. Mas Ele pergunta, o Espírito Santo pergunta para você, você está pronto para fazer sacrifícios? Amém. Glória a Deus. Só uma pessoa me disse, você está disposto a fazer sacrifícios? Amém, Jesus. Responde para Deus, Senhor, eu estou disposto a fazer sacrifícios. Outra coisa, você está disposto a partir de hoje liberar tudo que você for fazer, você fazer embasado na palavra? Liberando uma palavra, não eu quero, não. Está assim, segundo a palavra de Deus, vai acontecer isso. Segundo a palavra de Deus, não vai mais acontecer isso. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Amém. Assim sendo, nós vamos orar. Amém, Jesus. E Deus vai te levar, sabe, a conquistas maravilhosas. Isso começa hoje no nome de Jesus. E nós estamos apenas no início da caminho. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai. Diante do Senhor nós ministramos, ó Pai, esta igreja. A Tua palavra foi liberada ao coração dos Teus filhos, ao coração das Tuas filhas, Senhor. E nós já entendemos, meu Senhor amado, que nós somos chamados como filhos da promessa. Somos herdeiros, Senhor, das promessas feitas a Abraão pela fé. Se nós não tínhamos, ó Pai amado, ainda uma fé genuína, uma fé sólida, nós estamos buscando na palavra o entendimento para praticar o novo, para praticar a Tua palavra e viver segundo os Teus ensinamentos, Senhor. E eu declaro, Pai, no nome de Jesus, que a partir de então, Senhor, a vida deste povo vai ser diferente, a vida desta igreja, Pai, vai ser transformada, e as pessoas que aqui estão, e as que estão sendo ministradas agora e posteriormente, Senhor amado, passarão a ter uma visão diferente, uma visão restaurada, uma mente abençoada, uma mente planejadora, um coração, Pai amado, forte, um coração, Pai
Pai amado, que vai planejar coisas maravilhosas no Senhor. Um coração, Pai, que vai viver o sobrenatural do Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Eu declaro no nome de Jesus que a palavra ministrada, Senhor, entrou no coração, está gerando uma fé, Senhor amado, diferente, uma fé viva, uma fé operante, uma fé que transforma, uma fé que cura, uma fé que abre portas, meu Senhor amado, porque a partir de agora, assim como tu foste com Abraão, e assim como Abraão foi para contigo, Pai amado, participando do teu projeto, essa igreja aqui presente, e aquele que está ouvindo esta palavra, vai se tornar, Pai amado, um praticante, ó Deus amado, um ator principal para esse milagre, para que o Senhor seja glorificado na face da terra, e tudo aquilo que o Senhor projetou para esse irmão, para essa irmã, para essa igreja, para esta família, venha à existência no nome de Jesus, e as nações, e os povos, as pessoas ao nosso redor, saiba, Pai amado, que ainda existe um povo lavado e remido na face da terra, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e se alguém se coloca na brecha, o Senhor é poderoso para mudar a história daquele que confia no Senhor.